Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Polícia Federal começou na manhã desta quarta uma operação para acabar com uma organização criminosa especializada em extração de comércio ilegal de ouro no sul do Pará. Os criminosos atuam dentro de uma terra indígena. Na investigação, a PF constatou que aproximadamente 1 tonelada de ouro extraído de forma ilegal sai de terras indígenas do sul do Pará todos os anos. São 12 mandados de prisão preventiva e 62 de busca e apreensão. Os investigados pela operação não foram divulgados. Há mandados sendo cumpridos em outros 8 estados brasileiros e no Distrito Federal. Os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia de Covid aprovaram um relatório final que pediu 80 indiciamentos. O documento, que foi elaborado ao longo de 6 meses, deve ser enviado a órgãos de investigação. Prevaleceu o texto do senador Renan Calheiros, que recebeu 7 votos favoráveis e 4 contrários. O parecer da CPI agora vai ser encaminhado a diferentes órgãos públicos, entre eles Câmara dos Deputados, Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal. Também será encaminhado ao Tribunal de Contas da União, a Ministérios Públicos Estaduais, à Procuradoria-Geral da República, Defensoria Pública da União e ao Tribunal Penal Internacional. Antes da votação do parecer, o senador Flávio Bolsonaro criticou os trabalhos da CPI. É um relatório totalmente político, sem base jurídica nenhuma. E eu percebo um tom de vingança do relator Renan Calheiros, em função de ter o chamado de vagabundo aqui nessa CPI. Além do presidente dos filhos, o relatório apontou infrações penais cometidas por 2 empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, e por outras 74 pessoas. O autor, Gilberto Braga, morreu ontem aos 75 anos no Rio de Janeiro. Ele escreveu novelas de sucesso como Vale Tudo e Celebridade. O novelista foi um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Segundo o sobrinho, Braga estava internado desde 22 de outubro após uma perfuração no esôfago e teve um quadro de infecção generalizada. Mudando de assunto, até o final desta semana, o Brasil deve receber mais de 10 milhões de doses da vacina contra a Covid da Pfizer. E o Ministério da Saúde já estuda o novo calendário de imunização para o ano que vem. O ritmo da vacinação contra a Covid no país segue acelerado. Idosos recebem a 3ª dose, enquanto adultos e adolescentes comparecem para a 2ª e 1ª dose. Já a vacina para crianças de 5 a 11 anos de idade está em discussão. Um grupo de conselheiros externos da reguladora americana FDA analisa o uso do imunizante da Pfizer para essa faixa etária. Segundo os documentos entregues pela farmacêutica, os eventos adversos registrados nas crianças não sugeriram nenhuma preocupação com relação à segurança do imunizante. Mas, mesmo com o aval, o Brasil ainda vai precisar que a farmacêutica faça a solicitação formal e entregue os documentos à Anvisa para que a bula da vacina seja alterada, o que deve ficar só para 2022. E o planejamento do Ministério da Saúde vai considerar, então, a imunização por faixa etária decrescente. Outra novidade apontada para o Plano Nacional de Imunização de 2022 é que mais 2 doses devem ser aplicadas na população acima de 60 anos e nas pessoas imunossuprimidas, com intervalo de 6 meses. Além da dose de reforço, que deve ser disponibilizada para a população entre 18 e 59 anos, o governo também considera a hipótese de ampliar o público-alvo da campanha com dose extra para adolescentes entre 12 e 17 anos em 2022. Depois do anúncio da liberação da entrada de brasileiros nos Estados Unidos, o consulado americano retomou o agendamento para novos vistos de turistas. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil reabriu nesta terça-feira novas vagas de pedido de visto para turistas brasileiros que queiram viajar para o país ainda neste ano. O processo estava suspenso desde maio de 2020 por restrições provocadas pela pandemia. A principal exigência para o turista poder entrar nos Estados Unidos é ter o ciclo vacinal completo. O comprovante deve ser apresentado durante a entrevista. Todos os imunizantes autorizados pela Anvisa e pela OMS serão aceitos. A embaixada não informou o número de vagas e nem quantas pessoas aguardam na fila de espera.
O presidente americano Joe Biden editou o decreto que suspende as restrições de viagens e, a partir do dia 8 de novembro, turistas vacinados poderão entrar no país. Manifestantes e policiais se enfrentaram no Equador. Grupos protestaram contra a política econômica do governo. As manifestações foram convocadas por organizações indígenas para denunciar a política econômica do governo de Guilherme Lasso. O gatilho para a mobilização foi o aumento de até 12% no preço do combustível. Durante os protestos, foram registrados confrontos com a polícia. Os indígenas que participaram da queda de 3 presidentes entre 97 e 2005 exigem que o governo congele os preços do diesel e da gasolina comum. Para encerrar, o governo federal lançou o Programa Nacional de Crescimento Verde. Segundo o governo, a iniciativa tem como objetivo aliar a redução das emissões de carbono, conservação de florestas e uso racional de recursos naturais com geração de emprego verde e crescimento econômico. O governo federal, por meio dos Ministérios do Meio Ambiente e da Economia, anuncia hoje o Programa Nacional de Crescimento Verde. O programa terá 3 objetivos: a redução de emissões de carbono, a conservação florestal, o uso racional de recursos naturais, com geração de emprego verde. Atualmente, o governo federal conta com uma linha de crédito e de investimentos de mais de 400 bilhões de reais. Acho que pouca gente sabia que os nossos bancos, eu estou falando só dos 3 bancos, principais bancos do governo, são mais de 400 bilhões de reais, que estão ligados a projetos verdes. O anúncio ocorre a menos de uma semana do início da 26ª Conferência sobre as Alterações Climáticas, que será realizada a partir de 31 de outubro em Glasgow. Então, como pode o país que menos polui ser o país mais agredido internacionalmente e o país que tem o maior estoque de preservação de recursos naturais ser também o país mais agredido internacionalmente? Então, evidentemente, há interesses políticos, há interesses comerciais, protecionistas, por trás dessas críticas ao Brasil. O Brasil se comprometeu a alcançar em 2050 a neutralidade de carbono, ou seja, o equilíbrio entre o que se emite e o que se absorve, e a eliminar o desmatamento ilegal até 2030. O governo de Jair Bolsonaro vai manter a postura combativa durante a conferência COP26. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, o governo vai renovar seu pedido aos demais países para que paguem o Brasil pela preservação da Amazônia. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã mostrando que o brasileiro está levando menos tempo para pagar as contas atrasadas. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.